passado eu fui convidado para tomar café em casa de um casal amigo. É um casal interessante, está a contribuir bastante para o aumento da taxa de natalidade do país, tem 3 filhos, e eu aventurei-me os meus 2 miúdos a entrar em casa deles, e portanto vocês estão a ver, 2 mais 3 são 5, e 5 miúdos enfiados dentro de uma sala é complicado. A dada altura, quando o carro já se estava a começar a instalar, eu fui ao bolso e agarrei num saquinho de berlindes, atirei-os para o chão, pensando que aquilo ia resolver ali o problema. Mas ali foi contrário. Em vez da serenidade, da tranquilidade que eu estava à espera, começou-se a instalar novamente o caos. Os berlindes eram todos espetaculares, bonitos, redondinhos, todos brilhantes. Mas a atenção dos miúdos estava toda focada num berlinde, num único berlinde. É que aparentemente, no meio daqueles berlindes todos, havia um berlinde que era azul. E os outros ficaram todos ao lado. Havia uma característica naquele berlinde que o diferenciava de todos os outros. É que aquele berlinde era o único. Era o único que tinha aquela cor. Nós resolvemos a questão, fomos tomar café, e a minha amiga, que é promotora imobiliária, disse-me que aquele tipo de comportamento é muito usual em técnicas de negociação, é muito aproveitado em técnicas de negociação. Ela vende basicamente imóveis do segmento premium, destinada a clientes de gama alta, com elevado potencial, e quando você percebe que um determinado cliente está em vias de comprar o imóvel, está muito interessado, mas não consegue tomar a decisão, ela faz um telefonema e diz-lhe: olha, eu tenho aqui um médico, que às vezes é médico, às vezes é professor universitário, às vezes é engenheiro, às vezes é arquiteto, que também visitou o imóvel que o senhor visitou na semana passada e quer mesmo comprá-lo. Como é? O senhor fecha o negócio ou posso vendê-lo ao meu novo cliente? Este facto irreal cria aqui um potencial de escassez inexistente, despoleta a decisão. E normalmente, uma compra que é uma compra racional torna-se um pouco irracional também, porque nós fomentamos ali a decisão rápida, tendo em conta critérios que não têm nada a ver com aqueles que são usuais na compra de uma casa. Este tipo de técnicas são muito utilizadas também com aquelas listas de espera irreais, que é nós vamos comprar uma casa, ficamos numa lista de espera, depois ligamos a seguir e tal. Portanto, são tudo técnicas que no fundo criam escassez. E eu vinha para casa no carro e vinha a pensar: eu também já me aconteceu isto. Há uns anos, a Google anunciou que ia lançar um sistema de e-mails XPTO seletivo, que era muito difícil ter acesso, só por convite é que se conseguia abrir uma conta. E, na altura, esforcei-me e abri uma conta de e-mail. Eu já tinha 2 ou 3 contas de e-mail, não precisava de mais conta nenhuma. As minhas satisfaziam perfeitamente. O endereço e o serviço da Google não era diferente dos outros. A qualidade não era melhor, mas tinha uma característica completamente diferente dos outros. É que naquele momento, naquela altura, pouca gente tinha acesso àquele e-mail. E eu também queria ter um. E afinal, eu pensava, os miúdos tinham comportamentos infantis. Cheguei à conclusão que nós adultos, e mesmo no âmbito da compra de uma casa, também atuamos tendo por base comportamentos bastante infantis e pouco racionais. Desde o tempo dos romanos que estas questões se colocam. Os comportamentos ligados à escassez e à falta do produto, digamos assim. Em 1975, um senhor que fez uma experiência interessantíssima sobre isto, um psicólogo, que pegou em 200 alunas, convém frisar que são alunas, e dividiu-as em 2 grupos. E colocou-as a testar, basicamente, a provar bolachas. E num grupo, ele deu-lhes bolachas em abundância. O que ele pretendia avaliar era, basicamente, a qualidade e o valor que cada um dos grupos atribuía às bolachas que ele estava a oferecer. As bolachas eram exatamente iguais. Num dos grupos, as bolachas eram atribuídas em abundância. E no outro grupo, em escassez, poucas bolachas. Entre os grupos, apesar de serem exatamente iguais, a valorização atribuída às bolachas que eram dadas de forma muito comedida era muito superior ao outro grupo. Mais, à medida que ele ia repetindo a experiência e ia diminuindo a quantidade de bolachas oferecida, o valor que atribuíam às bolachas era cada vez maior. Portanto, apesar de serem exatamente iguais, o facto de ser escasso aumentava o valor que era atribuído ao produto, o que é uma experiência bastante interessante. Quando nós temos opções, muitas opções em cima da mesa, tendencialmente valorizamos todas. Mas se nos tiram uma dessas opções,
nós passamos a considerar que aquela opção que nos retiraram é a mais atraente de todas. Esse efeito, em psicologia, porque há aqui pessoas que estão ligadas a essa área, chama-se efeito Romeu e Julieta. O amor entre os trágicos adolescentes de Shakespeare era forte por ser proibido. É com base neste efeito de escassez, este efeito Romeu e Julieta, que se justifica em muitos países a despenalização das drogas leves. Nos Estados Unidos justifica-se também com este efeito aquela questão dos menores, das festas de estudantes que acabam sempre em álcool, consumido em excesso, justifica-se também por este efeito. Não porque, de facto, é porque o álcool é proibido até aos 21 anos, portanto, justifica-se com este efeito de Romeu e Julieta. Portanto, o que nós estamos aqui, nunca vos aconteceu isto. Nunca sentiram que tomaram uma decisão totalmente impossível, baseada nestes critérios. Parece que nós temos um botão de pânico instalado na nossa cabeça. E sempre que sentimos que algo vai desaparecer, ou que é raro, ou que tendencialmente está a tornar-se cada vez mais raro, e nós impulsivamente apertamos aquilo com toda a força e vamos aproveitar aquela oportunidade antes que ela desapareça. E é este comportamento, é para este comportamento que eu vos queria aqui chamar a atenção. Nós temos que ser um bocadinho mais racionais nas nossas decisões. Valorizar os produtos pelo preço, pela utilidade, pela necessidade. Valorizá-los corretamente e não cair na armadilha e no erro da escassez, no chamado efeito Romeu e Julieta. Obrigado.